Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso VIPcast, o podcast oficial da Igreja Vida Plena, e em que cada um dos nossos convidados e dos nossos ouvintes são pessoas VIPs. Amém. E de novo aqui hoje, no nosso terceiro episódio, trouxe de novo o nosso pastor Gerson. É nóis. No primeiro episódio, para quem não ouviu, procura aí, Igreja Vida Plenitude, nosso YouTube, procura lá. Mas ele contou o testemunho de vida dele, o testemunho de como ele abriu a igreja, né? Como Deus direcionou ele nesse propósito de abrir a igreja. E eu tenho certeza que vai te edificar. Agora hoje, um bate-papo muito especial, que eu tenho certeza que também vai abençoar a sua vida. E agora muito mais livre aqui para a gente conversar, discutir algumas ideias, alguns pensamentos. E em nome de Jesus, Deus vai falar com a gente. Sim, vai ser muito importante. Amém. Vai ser um tempo maravilhoso. Fiquem ligados aí, espertos. Amém. Então vamos lá. O principal propósito, eu acho, hoje aqui é a gente conversar sobre o tema que está sendo ministrado nos domingos na nossa igreja. Sim. Que é um tema incrível, né? A gente está no terceiro domingo, vamos conversar sobre isso. Mas conta pra gente qual que é o tema, por que esse tema, da onde veio essa ideia e, enfim, vamos começar a conversar sobre isso. Então, a gente trouxe, né, para a igreja agora, são 14 semanas, né? E nós estamos orando, né, conversando com os pastores da igreja e percebendo as necessidades que a gente estava tendo como igreja do que transmitimos para a igreja, qual que era a carência, qual que era a necessidade. E a gente começou a perceber que seria muito bom nós termos uma palavra que fosse de Gênesis a Apocalipse. Vamos dar um resumo, vamos fazer com que as pessoas entendam. E aí a gente começou a procurar alguns livros, e aí a gente achou o livro do D.A. Carson, né, que é D.A. Carson. É um teólogo, uma bênção, ele tem mais de 50 livros escritos, ele é canadense, dá aula em faculdades nos Estados Unidos de teologia. E ele escreveu um livro que chama Deus Presente. E a revelação de quem Deus é na Bíblia, né? Com o Deus revelado nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse. Eu falei, meu Deus, que livro. E é um livro bem assim, mesmo para novo convertido, mas de uma profundidade. E a gente falou, vamos então basear esses próximos meses, vamos dar 14 semanas. Então a gente vai basear nesse livro, já estamos, né? Começamos. E tem sido realmente já muito bom, né? As pessoas têm dado um retorno, falado, olha, que palavra, né? Que profundidade. Então vai ser tremendo. Quando a gente terminar lá em Apocalipse, né? Porque ele vai por livros, né? Então, o livro de Gênesis, e a gente já foi, né? Que é o Deus que se revela como Deus Criador. Depois a gente já viu, continua no livro de Gênesis, que foi o momento da queda, né, do homem. Falamos bastante sobre a queda. E o Deus misericordioso, né, que mata o cordeiro para fazer peles, para revestir Adão e Eva, né, que estavam tentando se cobrir com folhas de figueira, né, mas Deus mata um cordeiro para fazer peles, para vestir, falando da misericórdia de Deus. Ali está o proto-evangelho, né, que falando, Deus fala com a serpente, né, que vai esmagar a cabeça dela e que a serpente, iria ferir o calcanhar, né, da descendência da mulher. E ali fala do proto-evangelho. Então já falamos desse tema do Deus que é misericordioso, que salva o homem que é pecador. Só para quem não conhece, o que é proto-evangelho? Então, o proto, né, primeiro, né, o primeiro a declaração do evangelho, da salvação em Cristo, né, porque é a primeira vez que aparece na Bíblia essa revelação falando, olha, Deus matou um cordeiro que aponta para Cristo para cobrir a vergonha do homem, né? Então ali está falando de Cristo claramente. E então por isso que é chamado de proto-evangelho, o primeiro evangelho, né, revelado nas Escrituras. Aí a gente falou então no segundo tema maravilhoso, assim, falando sobre essa misericórdia de Deus de um homem corrompido, caído, tinha tudo nas suas mãos, né? E resolveu desobedecer a ordem de Deus. E agora nós estamos indo para a terceira semana, né? Agora, nesse próximo domingo.
é, Foi o Deus Criador, o Deus Deus misericordioso. Ah, misericordioso, sim, o terceiro foi o Deus da aliança. Deus da aliança Meu também. Deus, o Deus da aliança. Sim, então, agora tivemos o Deus da aliança falando sobre Abraão, né? Avançando mais lá em Gênesis. E tremendo também, nós vamos entender o quanto o nosso Deus é um Deus de aliança, Amém. né? Ele se relaciona conosco através de um compromisso, né? Ele é um Deus de compromissos, né? Ele não é um amante, ele é um marido, né? Não é um patrão que de vez em quando vem a gente, ele é um pai, né? Amém. Então, esse relacionamento de aliança, né? De compromisso, e ele faz isso, ele estabelece isso lá em Abraão, né? Abraão, vou fazer com você uma aliança. Falamos bastante, e agora estamos indo para o quarto, né? Que é o Deus legislador, o Deus que vai falar das leis. E assim, é, por diante, nós vamos seguindo por toda a Bíblia, pelos livros da Bíblia, depois vai vir o Deus que é rei, né, que reina, como que é esse Deus que é uma majestade, que tem os seus súditos. Meu Deus, vai ser uma palavra tremenda. E vai seguindo o Deus que é sábio lá, falando da sabedoria, dos livros, né, de sabedoria, Eclesiastes. Aí é o Deus que é sábio, depois vai vir o Deus que é filho, que aí sim, né, o Deus, o Filho do homem, né, o Deus que se revela em Cristo, né, o Verbo que se fez carne, e assim por diante. Depois vai falar o Deus que salva, que morre na cruz, o Deus que ressuscita, o Deus da igreja, o Deus que é um pai, né, de uma família, tremendo também. E assim por diante, até chegar ao Deus vitorioso, que é Apocalipse, né? O Deus que triunfa, né? E estabelece novos céus e nova terra. Amém. Então vai ser um tempo, está sendo já, né? Um tempo maravilhoso. Então quem está nos ouvindo aí, né? Para estar com a gente, Amém. porque Então, série a de gente tem bastante mensagens, coisa para. Nosso Deus. Nós estamos falando do Exatamente, nosso o Deus. nosso Deus. Porque é, há uma necessidade muito grande que nós conheçamos o Deus revelado nas Escrituras, né? Alguém disse que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança e o homem devolveu o favor, né? Quer dizer, fez, fez o seu próprio Deus, a sua própria imagem, a sua própria semelhança, né? Então o homem tem feito deuses, né? E isso é idolatria, né? Quando você vai desenvolvendo deuses à sua imagem, à sua semelhança, às suas necessidades, às suas carências, né? Agora, nesse último domingo falamos, né? Como que você acha que Deus é, né? Um avô bonzinho, né? Sentado no trono, bonzinho, que entende a gente, está lá para sempre para fazer um carinho na gente, ou ele é um pai, né? Ele é um patrão ou ele é um pai, né? O que ele é, né, para você? Então, é esse entendimento de quem Deus é que nós estamos trabalhando nesses dias. Legal, legal. Uma É, coisa que eu aprendi, né? Quando você lê a Bíblia, a gente às vezes acaba lendo a Bíblia só trechos, né? Deixa eu sim, abrir um Salmos, deixa eu abrir o Novo Testamento. Mas quando verdade. você começa a ler de capa a capa, você começa a ler em Gênesis, que aliás, se você ler É, 3 capítulos por dia, você termina a Bíblia inteira em um ano. em um ano. Então, quando você começa a ler, você vê que a Bíblia não é sobre Moisés, não é É, sobre Davi, não é sobre Abraão, é sobre o Deus deles, né, que está caminhando sobre essas gerações. E é interessante exatamente. que quando você vai lendo, você vai, nossa, então Deus faz isso, Deus é, como você falou, ele é criador, ele gosta de criar, Deus gosta de fazer. E é interessante, né, como a gente pode conhecer o caráter de O Deus caráter, na né, os Bíblia. atributos de Deus. Então, e é exatamente o que você falou, porque enfim, essa graça aí que Deus nos deu através desse livro, de seguirmos, vai seguindo livro a livro, a gente vai entendendo também o desenvolvimento, como é que Deus foi se revelando ao longo da história com esse povo, seu povo, né? Começando em Adão, aí se corrompe, aí Deus levanta lá o Noé, logo já se corrompe, Deus levanta o Abraão, e, e assim Deus está estabelecendo aliança e relacionamento, mas você vê que vai se desenvolvendo a revelação de Deus ao povo. Então a Bíblia vai mostrando. Aí chega em Moisés, as leis,
E tudo isso vai acrescentando a revelação de Deus. Então é muito bom irmos dessa maneira, porque a gente vai tendo uma noção melhor, né? É tijolinho em cima de tijolinho, Legal. até chegar Cristo. Então, quando chegar lá em Cristo, que a gente fala, o Deus que se fez carne, a gente vai entender com profundidade. Vai ser tremendo. Legal. Está sendo. Legal. É, Vou... Me veio uma coisa legal aqui, né? Que eu acho que seria bom você explicar, porque a gente está indo de começo ao fim na Bíblia. é, E a gente lê algumas coisas no Velho Testamento que às vezes não faz sentido. é, Nossa, isso aqui não faz sentido. Mas você vai caminhando e quando chega em Jesus, começa a encaixar e fazer sentido. É o que a gente chama, né, de revelação progressiva, né? Que a sim. Bíblia não se revelou É, completamente no começo. Você pode falar um pouco disso, explicar qual é, que é a importância de olhar a Bíblia por completo, né, nesse processo de conhecer a Deus, sim. conhecer quem Deus é, contar um pouco É. mais sobre De isso? fato, é preciso entender realmente. O Velho Testamento fala lá em Hebreus que ele é a sombra da realidade, né? Então, se a gente olhar a sombra da mão, a gente pode dizer, ah, é uma mão, mas a gente não está vendo a mão. Então, o Velho Testamento é a sombra. A realidade está em Cristo, né? A revelação é Cristo. Então, Josué é um tipo de Cristo, José é um tipo de Cristo, né? Então a gente olha para esses personagens e vê Cristo, né? O Cordeiro que foi morto lá no Velho Testamento, lá no Novo a gente entendeu, ah, é Jesus Cristo o Cordeiro. Então, o Testamento, ele traz a revelação clara daquilo que o Velho Testamento veio construindo ao longo de séculos de história, né? Então, a Bíblia tem 1.400 anos, né, Uhum. de história e, e esse momento, né, do Velho Testamento, onde vai contando a história lá de 1.400 anos da escrita, né, para ficar claro, né, porque se contar Adão e Eva, aí, bom, aí as datas, mas falam aí de 10.000 anos, né, antes de Cristo. Então, essa história ela vai se desenvolvendo, é maravilhoso, porque, por exemplo, precisamos entender o que é do Velho Testamento, é isso que a gente está vendo. Por exemplo, falamos que Deus é um Deus de aliança, então ele fez aliança com Abraão. Então, mas é o Velho Testamento. Não, é extremamente importante, porque está revelando que ele é um Deus de aliança. E assim como vem Cristo e faz uma nova aliança com seus discípulos, olha, se vocês não tiverem parte comigo, não comerem da minha carne, beberem do meu sangue, então, né? E aí a gente entende, aquela aliança que ele fez com Abraão, ele começou a se revelar, falou, olha, eu sou um Deus que eu quero relacionamento. E aí quando chega em Cristo, há uma plenitude, né, do esclarecimento. Então, porque muitas vezes, mas o Velho Testamento matava lá, o fim da lei é Cristo, fazem muitas confusões, né? Então abandona o Velho Testamento. Não, as leis, né? A gente vai falar das leis semana que vem. Então, não, abandona as leis? Não, peraí, Jesus Cristo falou lá, né, no Sermão do Monte, que ele fala, olha, foi dito, né, não adulterarás, mas eu digo, se você olhar para a mulher, você já comete pecado. Então, não foi abandonadas as leis, pelo contrário, elas foram reforçadas. E então, como é importante que nós entendamos a Bíblia, né? Porque há muita confusão, há muito misticismo, né? As pessoas falam o que acham assim e É, multiplicam, o pior que isso é multiplicado meu Deus do céu, muito legal, engano. Aí, legal. Agora que entrou nesse ponto aí de engano, né? E nós começamos a falar do nosso Deus, quem Deus é, quais pontos você acha que se deturparam sobre quem Deus de fato é e como as pessoas começaram a enxergar Deus? né? O que que mudou e como que isso muda a pessoa, o relacionamento das pessoas entre elas e com Deus, né? Quais características, quais pontos do caráter de Deus você vê como importantes aqui, assim como esses que a gente já apontou, quais outros ou esses mesmos que Tem, você acha tem importante? uma das coisas que eu acho que é primordial é o, o conhecimento de Deus como um pai. Como um pai, por quê? Como alguém com quem nós temos um relacionamento, a quem nós conhecemos. Se já está conversando com uma pessoa, evangelizando, ela não é cristã, ela frequenta a igreja, e ela fala assim, olha, agora eu estou querendo que
Aí ele diz assim, eu estou preocupado se quando eu chegar lá no céu, se Deus vai me reconhecer, vai saber quem eu sou, né? E eu achei interessante isso, porque a preocupação dele é, será que Deus me conhece? E a pergunta deveria ser, o quanto que eu quero conhecer a Deus? Então, Deus realmente ele é um Deus que quer ter relacionamento, intimidade, comunhão. Então, se nós temos a noção de um Deus que é o juiz, que é o Deus que julga e faz justiça na terra, sim, isso é verdade, mas não é assim que Deus quer ser conhecido. Então ele é reconhecido como um juiz, mas ele é conhecido como um pai. Porque eu posso reconhecer alguém numa figura, ele é um juiz, mas está distante. Mas eu conheço ele como um pai. Então, quando Jesus Cristo veio, ele falou: Ó, vou ensinar vocês a orar, né? Pai nosso que estais nos céus. Então ele ensina a chamar Deus de pai. E se nós vermos, essa é a progressão da revelação, é que Deus vai se... Ele falou, eu não quero sacrifícios, né? Lá em Malaquias, em Miqueias, eu não quero sacrifício, eu quero compaixão, eu quero misericórdia, eu quero conhecimento de Deus. Então, ele quer conhecer, Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, uma das características muito fortes que eu vejo que as pessoas se enganam muito é esse relacionamento com Deus. Ou alguns têm medo, né, de orar, de chegar diante de Deus, de tratar Ele como um pai. E esse é o grande engano, principalmente no nosso país, eu creio, né, não sei como é lá fora, mas aqui no Brasil eu vejo um misticismo muito grande que Deus é aquele que, olha, eu não quero incomodar, né? Uhum. Ah, eu vim aqui para pedir só uma bênção, é só isso que eu quero, não quero incomodar o Senhor, só um negócio, só me dá isso que eu já vou embora, né? Então, esse relacionamento, esse misticismo que colocou Deus num patamar distante, que eu peço para ele alguma coisa, mas que não se tem relacionamento. Acho que esse é o grande problema, o grande engano. É uma imagem, né, em cima do que você falou, que eu vejo muito nos jovens. É, é justamente esse Deus de que. Será que. É a primeira pergunta. Será que Deus tem planos para mim? Será que ele tem algum propósito para mim? Daí você começa a perguntar. Daí de primeira, você não ouve Deus, você não entende, você está aprendendo a se relacionar com Deus e você não ouve. E cria-se uma imagem de que Deus está ali no céu e ele fala. Não, se ele orar um pouquinho mais, eu falo. É, Se ele jejuar um pouquinho mais, eu falo. tô. Daí a gente fica sempre no, nossa, se eu tivesse orado um pouquinho mais, Deus teria falado. Se eu tivesse feito um pouquinho. E a vida começa a se tornar pesada, né? É. E a gente fica buscando essa. Qual que é o caminho perfeito que Deus tem pra mim? Ao invés de um pai que tá comigo, eu tô caminhando e ele tá abrindo as portas e Agora você fechando e eu falou vou do indo. mesmo. Então, se pensa, como a gente já tratou, já ministrou pessoas com enfermidades, é, é, uma pessoa aleijada, uma pessoa com problema com câncer, ou enfermidades, né, que são, não vou dizer que não são incuráveis, mas que precisa de um milagre. Sim. Então, se eu fizer isso, eu vou receber um milagre. Então, eu não fiz, eu devia ter feito mais para receber. Então, trata Deus exatamente dessa maneira. É um Deus que está lá duro e exatamente se esquece do relacionamento, da convivência. Né? Ó, anda comigo, toma a tua cruz e me siga, vamos andar junto aí. Né? Moisés, vai, porque agora eu vou te abençoar, vou te mandar o anjo e o anjo vai dar vitória. Moisés falou: não, se o Senhor não for conosco, não nos envia, não quero ir. Então Moisés estava certo, é presença, né? Presença de Deus. Aliás, esse livro, o nome desse livro que a gente está acompanhando é Deus Presente, né? Aliás, a gente recomenda aí para o pessoal Recomendamos. comprar Deus Presente do D.A. Carson, né? E é um livro maravilhoso. Então, é o Deus presente, é o Deus conosco, é o Deus em nossas vidas. E desde ali de Gênesis, é isso que Deus está tentando estabelecer com o homem, né? Um relacionamento. Ele quer transformar, ele quer fazer daquele homem um ser à sua imagem, à sua semelhança, que foi perdida, né? E desde do Éden até hoje, Deus está trabalhando para restaurar a imagem dele no homem. Então, meu Deus, o que precisa para isso, né? Se não convivência com Deus, né? Uhum. Você
você vai se parecer com aquele com quem mais você convive, né? E que a gente possa ter esse entendimento, conviver com Deus, né? Amém. É, Uma historinha que eu comentei esses tempos, né? Que é, a gente pode estar num shopping lotado, um monte de gente gritando. Mas se minha mãe e meu pai gritar, ô Estevam, na hora eu vou é, identificar a voz e virar, né? é. Então, conforme mais a gente se relaciona com Deus, Mas mais a você, gente identifica a voz dele no meio amém, no da meio de loucura, né? tantas coisas. Então, você falou com o pai, né? É, é algo na Bíblia que eu acho tremendo, é glorioso, assim. É esse, é, essa duplicidade. Ou se relaciona como um servo, ou se relaciona como um filho. Então, Caim e Abel. Abel, ele vai lá e faz o que era para ser feito. Ele faz sacrifício do animal, do melhor animal, escolhe. Então você vê que há uma preocupação de Abel em, não, ele é o meu Deus, eu vou fazer algo que vai honrá-lo, né? Pega o melhor animal. E a Bíblia diz que o Caim, não, o Caim chegou uma hora lá, pegou qualquer coisa lá e fez a oferta. Pronto, fiz a minha oferta, fiz a minha parte. E a Bíblia fala que Deus não aceitou. Aí tem pessoas que vão falar que precisava ser oferta de sangue, outros vão falar que é exatamente por causa desse desleixo de Caim, que chegando um dia qualquer, pegou lá a oferta e levou. E Deus falou assim: ó, assim, eu não quero. Por quê? Porque Deus está falando assim: olha, é, não é isso, eu quero um relacionamento. Ele vai falar por toda a Bíblia: eu não quero sangue de bode, de carneiros. Eu quero que vocês se relacionem comigo, que vocês tenham misericórdia, enfim. Então, você vê, é o servo, se relaciona com o que tem que ser feito. Ah, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, estou fazendo. Agora Deus vai fazer a parte dele. E o Abel diz: não, eu amo Deus. O Esaú e o Jacó. É muito interessante. O Jacó falou que era a bênção de Deus. É importante a bênção de Deus. Eu troco esse prato de lentilha pela bênção de Deus que está aí sobre a vida do Esaú. E o Esaú, quem que é o Esaú? É o cara que é o caçador, é o cara que é bom pra caramba. Pô, esse cara, né? É o cara caçador, e faz a comida e tal. Quem era o Jacó? Vivia na barra da saia da mãe. Mas o Jacó era o cara que queria Deus, queria ter relacionamento, achava importante a bênção de Deus. Um trapalhado, né? Cheio de problemas no caráter dele, mas ele queria relacionamento. Então, mais uma vez, eu vejo dois assim. O Esaú era um bom servo, mas o Jacó era um bom filho, né? Legal. E aí há uma grande diferença. Aí, pô, toda a Bíblia, você vai o Elias e o Eliseu. O Eliseu, ele está fazendo. Tá bom, estou aqui para fazer. O Elias é o cara que é o filho, né? É um filho. O Elias é um filho do Eliseu. O Elias se fez um filho e ele foi abençoado por isso, né? Teve o dobro de milagres do que Eliseu. Então, por toda a Bíblia, a gente vê um relacionamento com Deus como servo e o um relacionamento com Deus como um pai, né? Como um filho com um pai e um servo com um patrão. E o filho pródigo, né? O cara Uhum. que fica ali trabalhando dentro de casa, é o servo, é um bom servo. Aí eu fico aqui, nunca errei, nunca fiz nada errado. E o outro que foi embora, volta, ele ainda fala: não, eu quero ser só teu servo. E o pai fala: não, você é meu filho. Né? O meu filho estava perdido e voltou. Põe vestes novas, anel no dedo, sandália nos pés. Você é um filho. Não, é um filho e não um servo. Então, isso é um detalhe muito importante que a Bíblia revela, assim, de Gênesis a Apocalipse, isso. Satanás, Lúcifer, quem era? Era um bom servo. Ele era o cara, sinete da perfeição, tudo que mandava ele fazer. Você queria uma coisa bem feita, pedia para Lúcifer. Uhum. Né? Ele era o sinete da perfeição. Ele é o cara que fazia o serviço certo, fez o serviço direito. Mas ele não tinha, e isso por estabelecimento da natureza, que ele era um anjo, ele não tinha relacionamento com Deus. E daí, né, o que ele faz com a humanidade? Ele transforma a humanidade em servos. E impede, eu acho que o grande trabalho de Satanás, o engano, é fazer com que as pessoas sejam servas e não filhas. Uau. Porque se a pessoa descobrir que ela é filha, meu Deus, há um poder sobrenatural em ser filho. Aliás, João, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai falar muito sobre esse tema, sobre essa revelação de Deus na humanidade nesse tempo aí, Uhum. mostrando como Deus vai se relacionando.
né? Legal. Então, né, Deus não é o Deus só da lei, ele é o Deus Pai que tem a lei, mas em primeiro lugar ele é o Pai. É porque ele é o pai, então faz o que quer. Não, toda casa Uhum. tem que ter lei e ordem. Mas não é o Deus só da lei, sem a paternidade. É legal. É uma coisa que eu tô lendo no livro de Juízes, né? Eu vejo esse amor de Deus como um pai, que o povo de Israel se revolta contra Deus, abandona Deus, daí quando começa a sofrer, não, Deus, perdão, perdão, perdão. Daí Deus vai lá e resgata eles. Daí chega uma hora que eles pecam de novo, pedem perdão. Quando eles vão pedir perdão para Deus, pedir ajuda, intervenção de Deus, Deus vira: Deus. olha, mas eu te ajudei no Egito, eu te ajudei aqui, te ajudei ali, te ajudei nas guerras, e você se desviou? Não vou ajudar, não. Daí você vê que eles insistem. E não, Deus, perdão. Daí eles começam a destruir os ídolos, os outros Aham. deuses, e eles pedem, insistem, Deus perdoa. E o Deus tinha falado, não, eu não vou. Não, ele vai lá de novo. Então É, você vê que ele realmente mostra esse lado de um pai que é misericordioso, tem compaixão, né? Ele não consegue. Ó, se fosse para ser só justo, justo seria deixar o povo que abandonou é. ele sofrer, morrer. Uma passagem que é linda nisso é Oséias, né? Como te deixaria, como te deixaria, ó Efraim, as minhas paixões a uma se acendem por ti, né? É, como faria de você como fiz com Adma, com Zeboim, né? Eu sou Deus misericordioso. Então, olha, é uma declaração de amor de Deus tão, porque é um pai que está ferido. Vocês não aprendem, vocês não mudam. Mas é um pai que está comprometido com a gente, na nossa mudança e transformação. Então, quando nós nos voltamos pedindo perdão, é, é com temor, é com tremor e com entendimento que ele é um pai. E se não for por amor que nós obedecemos os mandamentos, Jesus fala: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se não for por amor, em obedecer os mandamentos por amor, por qualquer outro motivo, não vale. Porque se não for por amor, é por quê? Por troca, Por troca. né? Então obedeço, porque se é por troca, então você não é filho. Você está sendo um servo lidando com um patrão, querendo o pagamento do teu salário. E aí a confusão está feita. E eu acredito que esse é o grande problema da igreja nos dias de hoje. Legal. É, E então, a gente falando sobre a igreja, né? São muitos os pontos que nós precisamos conhecer a Deus melhor. É, qual que você acha que é a importância da igreja buscar isso? Qual que você acha que é a importância da igreja conhecer a Deus como ele de fato é? O que que você acha que vai mudar na igreja se a na igreja igreja. souber quem Deus é? É interessante. Nós estamos vivendo um tempo de afastamento do conhecimento de Deus. Porque é afastamento da leitura bíblica, do estudo bíblico, do pensar, né? É, é, pelos padrões da palavra. Nancy tem um livro da Nancy Pierce, Verdade Absoluta, que ela fala que é um título, acho que lá para o fim do livro fala como nós perdemos a mente cristã. Ela faz a pergunta: como foi que nós perdemos a mente cristã, mentalidade, né? Mas por quê? Porque nós fomos influenciados por uma cultura, obviamente, anticristã. Então, a cultura anticristã tem várias características que nos afastam de Deus. Essa cultura anticristã entrou na igreja. A igreja, ao invés de moldar a cultura, está sendo, né, moldada pela cultura. Isso é muito, muito sério. Por quê? Então, se eu estou nesse mundo para ser feliz, por exemplo, já é um engano.
Então, você vê uma cultura, desenhos e tudo, fala, não, a gente está aqui para ser feliz, ser feliz. Então, eu venho para a igreja para ser feliz. E aí, então, bom, eu estou tendo problemas no meu casamento, então eu vou orar para que Deus prepare e acabe com o meu casamento e prepare uma nova mulher, um novo marido, porque eu preciso ser feliz. Olha, eu tô com uma dificuldade, mas se eu abandonar olha, eu preciso ganhar dinheiro, então eu abandono minha família aqui e vou trabalhar lá do outro lado do país porque eu quero ser feliz. Então, eu preciso ganhar dinheiro para ser feliz. Então a gente vai corrompendo com princípios da palavra. A igreja vai, ao invés de ir contra isso, a igreja corrobora, colabora com isso. Não, vamos orar para você, então, abrir as portas, seja onde for, tal. Eu tô falando isso porque você está conversando com uma pessoa também, e ela falou, não, porque eu trabalho lá e tal. Mas e a igreja? E a tua família? Não, mas o mais importante é o trabalho, é. E a igreja, muitas vezes, vai corroborar, não, a gente está orando, Deus vai abrir a porta mesmo, você vai prosperar. Então, a igreja, ao invés de trazer a pessoa para a intimidade com Deus, relacionamento, que tem que ter relacionamento, comunhão com o irmão, com família, com os irmãos da igreja, com a família, a igreja vai te afastando. Então, eu não sei, não estou saindo da... Não, tá certinho. Porque a igreja, ela está sendo influenciada. É muito importante. Tem uma... eu estou tentando... De que livro foi que eu li, mas... É impossível perguntar para o peixe o que é a água. Porque tudo que ele vê e conhece é a água. Ele vive na água. Mas para nós que estamos aqui fora, a gente sabe muito bem o que é a água. Para ele vive naquilo. Então, muitas vezes, a gente está vivendo num ambiente que nós não percebemos. A gente precisa sair fora e olhar de cima. E ter essa visão mais ampla. Porque se você sair fora e olhar de cima, você percebe que a igreja está muitas vezes perdida e desorientada. Porque ela foi deixando que a cultura... O que é isso? É os ensinos. Né? É um ensino anticristão. É uma mentira, é um engano. Entrar na igreja. E ela não percebeu. E muitas vezes entrou em acordo. Então, meu Deus do céu, né? A gente está vivendo cada coisa. Esses dias eu estava vendo um vídeo e o cara, e mesa de bilhar, e o pessoal jogando, e luzes e tal, e o cara vem saindo, e o pessoal bebendo assim, acredito que não era álcool, claro, mas tava bebendo, parecia bebida alcoólica e tal. E eu olhei aquilo e falei, nossa, que confusão. Falei, o que vai sair daí? Porque eu não lembro do texto. Era uma igreja. Aí o cara sai assim, e aí ele mostra a placa. Fala, olha, o que é isso aqui? Igreja, não vou falar o nome. Igreja, tal. Falei, meu Deus do céu, é uma igreja, cara. Então, olha que ponto nós chegamos. Por quê? Porque a gente foi rompendo. E, acho que isso aqui não tem problema, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem problema. E a cultura foi entrando. Chegou a um ponto desse, de que a igreja, pelo amor de Deus, é confundida claramente com uma boate. Mas peraí, calma também, né? Não, mas por que tá chamando as pessoas? Mas que tipo de gente tá chamando? Então, o que é essencial, a gente perdeu completamente. E trocou o que é essencial na igreja pelo que é o que traz resultados. Olha lá, os servos de novo. Né? Não, a gente é servo aqui, estamos trabalhando, importa que é resultado. Que seria resultado é encher aquele lugar de gente, que tenha... O Apocalipse vai falar, tem nome de que são, mas não são, né? Vocês precisam comprar colírio para os olhos, vocês vão, né? Vestes novas, porque vocês não estão entendendo nada. Então, a igreja... nos dias de hoje não tem nenhum outro momento da história. O pessoal fala, não, mas a história é cíclica, já aconteceu. Não tem nenhum outro momento da história que a igreja, que estava tão estabelecida, né, porque a igreja que gerou essa mentalidade cristã está perdendo, não tem nenhum outro momento da história em que a gente se afastou tanto do que a igreja e está se afastando. Porque cada vez mais a igreja está querendo adquirir uma cara, né? Uma aparência. Isso aqui é legal, isso aqui dá resultado, isso aqui é bom. E cada vez mais ela está comprometendo o que é essencial. É interessante pensar que entra no que a gente comentou, que a Bíblia é
completa, né? A palavra de Deus é completa, do começo ao fim. E ela, para ser completa, você tem que considerar ela toda. É. O evangelho tem que ser integral. Porque eu posso errar tanto de um lado quanto do outro, né? Nos extremos. É. Porque a gente está comentando sobre a igreja secularizada, que é o cristão que se deixa influenciar do mundo É. a ponto que você não consegue mais identificar quem é cristão e quem é do mundo, porque é muito parecido. Por outro lado, nós não devemos ser secularizados, mas nós somos deste século, nós vivemos neste mundo. E também há pessoas, né, que numa religiosidade meio que entra numa bolha e finge que não existe esse mundo. Sim. Não existe pessoas a serem alcançadas, que a nossa família não conhece a Deus, né? Então, por não conhecer o evangelho completo, que é o Jesus que nos envia no meio do mundo, mas também não é o Jesus que nos fala para ser parecido com o mundo, o pessoal usa muito o versículo da adúltera, que Jesus vira para as pessoas, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Daí ele vira para a adúltera e fala, vá, você está perdoado, eu também não te condeno. E eu vejo muitos vídeos que o pessoal para aí. Eu não te condeno. Amém. Eu não te condeno. Mas não ignoro, vai, não peques mais. Então ele nos envia no meio do mundo. Nós somos deste século, mas nós também não devemos nos parecer com este século, né? E isso mostra um evangelho completo, né? Porque exatamente, o problema é o conhecimento parcial das escrituras. Então tá lá em Malaquias, né? Você olha, vocês estão colocando uma pedra de tropeço no povo, porque vocês estão ensinando a minha palavra parcialmente. Então, qual que é o problema? Não, eu ensino. Deus é bom, Deus abençoa, Deus é abençoador, Deus dá prosperidade, Deus é perdoador, Deus é o Deus de graça, você vai errar, você vai perdoar teus pecados. E olha, você precisa trabalhar, servir a Deus. Então, eles vão pegando partes da Bíblia, né? Muitas vezes você está falando texto, fora de contexto, pretexto para a criação de uma heresia. Então, eles vão pegando parcialmente a palavra. Isso é uma coisa gravíssima. E aí, então, eu ensino. Não, mas eu estou ensinando Bíblia, mas ensinar parcialmente a Bíblia é pior do que não ensinar a Bíblia. É pior do que não ensinar a Bíblia, ensinar parcialmente. E é o que muita gente está entendendo. A Bíblia de maneira parcial. Então, a gente começa a falar. A gente está aprendendo aqui Romanos com os homens na terça-feira. Aliás, venham aprender Romanos. Aí a gente está falando da justificação. Não, você é justificado pela graça. Não são as tuas obras. Dá nó na cabeça do povo. Mas como é que então eu não preciso fazer mais nada? Calma que a gente não acabou o estudo. Romanos, né, 6, né, 5, vai falar, olha, onde mudou o pecado, abundou o pecado, superabundou a graça. Mas como nós continuaremos pecando se nós morremos para o velho homem? Então, se eu não entendo a doutrina bíblica, eu não morro para o velho homem e eu tento obedecer os mandamentos, e pior, talvez seja aquele que consegue obedecer os mandamentos. Não, mas eu não peco, eu não faço nada de errado. E é uma confusão do inferno. Porque aí esse cara na igreja é os religiosos que apontaram para essa pecadora, e eles eram religiosos, ela é uma pecadora, eles eram religiosos, e aí então quem ensina a Bíblia fala, tá vendo, os religiosos, que eram os caras que faziam certinho, não, pecadora pode ser, eu também não te condeno. Não, mas peraí, vais e não peques mais, porque tem um propósito, meu Deus do céu, Sim. no vais, não peques mais. E qual é esse propósito agora? É relacionamento, porque na verdade, não é só receber a bênção, é se relacionar. Aliás, o entendimento é que essa mulher depois faz parte do ministério de Jesus. Então, enfim, ela se envolve. Então, envolvimento com o Senhor para não pecar mais, para que a glória de Deus se manifeste como um filho e não como pessoas que obedecem regras e leis e não têm relacionamento. Bíblia, conhecimento da Bíblia, senão é uma confusão. E o que mais a gente está vendo é isso. Eu estava esses dias lendo, estudando Colossenses. Então o apóstolo Paulo diz, olha, eu me esforço para apresentar todo homem perfeito em Cristo.
Para isso eu estou trabalhando e me esforçando. Ele repete umas 3 vezes ali em Lucas capítulo 1 e 2. Para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Efésios vai falar que nós precisamos crescer à estatura perfeita de Jesus Cristo, a varão perfeito. Então, a palavra precisa nos amadurecer, nos transformar nesse entendimento. Senão, nós somos crianças. E a criança, diz lá a palavra, é levada por todo o vento de doutrina, por todo ensino. É uma confusão. E o que mais existe nos dias de hoje é vento. É vento para tudo que é lado. E aí se faz um monte de coisa. Não, mas tá bom, mas peraí. Não, mas tá tendo resultado. Que resultado? Que resultado é esse? É em cima bem o que a gente tá conversando, né? Talvez alguém pensou que a gente fugiu da pergunta, mas não fugimos. Porque a pergunta era qual que é a importância da igreja conhecer a Deus, né? Mas é o que a gente tá falando, porque a igreja só vai saber quem ela é no momento que ela souber quem Deus é. Se Deus é um pai, então é uma igreja que se relaciona como um filho. Então, se Deus é misericordioso, nós atendemos essa misericórdia, reconhecemos. Se Deus é justo, nós buscamos com temor agradar a Ele, né? Então, para a igreja viver plenamente quem ela deve ser, nós precisamos conhecer quem Deus é. Só uma pausa aqui para a gente dar uma dica agora que eu pensei aqui. Talvez tenha alguém ouvindo a gente que está pensando, eu quero conhecer a Deus, eu quero me aproximar de Deus, mas ler não é para mim. Buscar assim é difícil, eu acho difícil entender, eu leio, não entendo nada, eu começo a buscar e não entendo nada. O que você diria para essa pessoa? Tem que vir buscar o eunuco, né? Chega o Filipe, o eunuco está lá na carruagem lendo, o cara era rico porque ele tinha lá o livro de Isaías, e ele está lendo, ele fala, estou lendo, mas não entendo nada do que eu estou lendo. E o Felipe sobe na carruagem com ele e começa a ensinar. Você, olha, está falando aqui de Jesus Cristo, do Salvador, que morreu, né? O castigo que nos traz as pazes estava sobre ele, estava lendo lá em Isaías. Então, olha, o castigo que estava sobre ele. Então, é necessário, sim, a igreja é o lugar de aprendizado. Então, a essas pessoas eu digo, olha, procurem uma igreja de ensino. Porque é na igreja que está ensinando que nós precisamos nos envolver e crescer. Então, porque sozinho, sozinho, você lê livros e lê a Bíblia e vai te ajudar. Mas você não vai ter conhecimento de Deus, porque em Efésios está escrito, o apóstolo Paulo fala, né? Olha, a igreja tem apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, para o crescimento, né, dos membros, para o amadurecimento deles. E eu oro, aí ele vai falar, eu oro para que todos cresçam nesse conhecimento junto com todos os irmãos. Então, é impossível você crescer no conhecimento de Deus sem estar junto com a igreja. Não tem como, porque senão é uma teoria que você está lendo. Agora, se você está lendo a Bíblia e praticando, então aquilo isso é um aprendizado. Então, eu não recomendo, leiam só livros. Eu recomendo, leiam livros e se envolva na igreja. Se envolva. Olha, eu preciso falar aqui, né? Porque o envolvimento não pode ser só de trabalho. Meu Deus, quantas e quanta gente a gente passa pela gente, ministra e restaura. Porque as pessoas têm a igreja como um lugar de trabalho. Então, muita gente chega aqui na Vida Plena e fala assim, o que eu faço? Não, você não faz nada. Você senta aí e vai fazer os cursos, vamos aprender. Não, você não quer, porque a igreja vai crescer se eu trabalhar. Eu falei assim, não, eu não quero que a igreja cresça com você trabalhando. Eu quero que você seja um servo, um filho. Então, calma lá, meu filho. Vamos se envolver. Você precisa ter relacionamentos. Então, se eu estou num lugar me envolvendo para trabalhar, há um problema aí. Porque o que a Bíblia diz sobre que eles sejam um, como nós somos um, então, que amem uns aos outros, que tenham comunhão. Pai, eu oro que eles tenham comunhão. Jesus está orando que eles tenham comunhão. Foi quando os discípulos do caminho de Emaús estavam indo embora de Jerusalém.
Foi quando Jesus Cristo entrou na casa deles, partiu o pão e o deu. Foi que eles abriram os olhos, eles viram Jesus. Só podemos ver Jesus quando o pão for compartilhado dentro da nossa casa. Então, Amém. mas quanta gente pensa nisso, por causa do Brasil, da influência religiosa que nós temos. Quanta gente que acha que ser cristão é frequentar uma igreja. Não, mas eu frequento a igreja, sou cristão, eu sou batizado, eu frequento a igreja. Você tem relacionamento, você tem comunhão com as pessoas? Não, não tem. Eu não gosto muito disso. Mas como que você vai conhecer Deus sem relacionamentos, sem comunhão? E aí eu digo, o que a igreja está pregando e ministrando? Não, é isso mesmo. Só venham aqui. Não, mas ou venham até trabalhar. Então a pessoa entra, faz o seu trabalho na sua escala, vai embora, não tem relacionamento com ninguém, mas ela está ajudando a igreja a crescer. Mas que é isso? O que é essencial numa igreja? É trabalho, é serviço? Ou é comunhão e relacionamento? O que é essencial? O que é? Amém. Só por ver. Quanto tempo que a gente tá aí? 46. 36. Vamos partir aí pro final. 46? Que daí é pra dar 1 hora, né? Uhum. Amém. Amém. Então, como a gente entrou nisso aí, o que é essencial para a igreja? Pois né? é, o que é essencial. O que é essencial? Porque a gente vê. A igreja se tornou muitas coisas, né? É. A gente tem igreja que tem balada. A gente vê igreja que tem uma ótima música, um ótimo louvor, um louvor que você ouve, você se arrepia todo. A gente tem igreja com muita ação social, que tem um impacto social muito grande. Mas de todas as características que a gente vê da igreja, né? O que biblicamente torna a igreja igreja? O que é essencial na igreja? Meu Deus, né? Olha, você falou obra social. Eu tenho um livro aqui que justiça social não é justiça bíblica. Meu Deus do céu. Quando eu li aquele livro, eu falei, Jesus. Por quê? É outra cultura do mundo entrando na igreja. Não, é trabalho social, igreja. Então tem a igreja social. Não tem que ter? Não, porque se as pessoas entram na igreja e elas veem que tem trabalho social, elas vão falar, elas perguntam, tem trabalho social nessa igreja? Tem. Então eu vou ficar aqui, porque para mim é importante o trabalho social. Ao invés de ela entrar na igreja e perguntar, escuta, essa igreja ensina a Bíblia? Entende? Não, isso não é essencial. Essencial tem obra social? Então, é uma bênção ter obra social? Mas não é essencial para a igreja. Não é essencial. Jesus falou assim, olha, pobres vocês vão ter sempre, né? A mim nem sempre terão. Ele não deu uma ênfase, uma prioridade na obra social, né? Que o Judas nem estava querendo, que é o Judas lá que está querendo o dinheiro para, não, vamos fazer obra social, vamos vender. Não, vocês estão interessados em outra coisa. Então, a obra social não é essencial. Tá, se não tiver obra social numa igreja, continua sendo uma igreja? Continua. Se não tiver louvor é importante, é uma bênção, louvor de banda e tudo. Mas se não tiver a banda, aliás, o que está acontecendo muito, a gente tem trabalhado isso na igreja, que os cantos sejam congregacionais. A igreja tem que louvar a Deus. Não é um show de música que está cantando lá em cima, a gente ouve aqui embaixo e é emocionado, fica emocionado. Não. Então, o que é essencial é louvor e adoração, não é show. É essencial. Então, a gente vai tirando as coisas. Vamos pensar numa igreja na África lá, né? Não tem prédio quase, não tem nem banco quase, não tem som, não tem nada. Tem gente. Tem gente, tem um pastor lá, muitas vezes com muitas lutas, dificuldades, com uma Bíblia, metade de uma Bíblia, lendo e compartilhando. O que é essencial? Que aqueles irmãos estejam juntos, orando juntos, comungando juntos, em união, conhecendo a Deus. E Deus vai se manifestando na vida de cada um. Uma está com um problema de enfermidade, pede oração com as irmãzinhas, vão orar na casa da irmã, eles vão lá na casa dos vizinhos evangelizar, levar o evangelho de 2 em 2. Então, o que é essencial é o povo que está ali dentro sendo transformado. Isso é essencial. Se você tirar isso, um povo em comunhão, sendo transformado à imagem de Deus, se você tirar isso e pode colocar todo o resto, você pode colocar tudo, mas se você tirar isso que é o essencial, aquilo será que continua sendo uma igreja? Então vamos parar para pensar nisso? Então, está havendo comunhão, relacionamento e crescimento
a imagem de Cristo, está acontecendo. Então, porque isso é essencial. Agora, tem tudo, mas não tem isso? Então a gente precisa parar para pensar no que é que estamos fazendo. Estamos edificando uma igreja ou qualquer outra coisa estranha ao que está revelado nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, as Escrituras revelam quem é Deus. Deus é um Deus de amor, pai, de relacionamento, que quer tratar com seus filhos, levá-los à perfeição. E esse é o grande plano de Deus, nos transformarmos. Cada dia, é constante, é diário isso, é semanal. Então, é o que Deus requer de nós. É desse jeito que estamos entendendo Deus ou de qualquer outra forma? Então, se nós entendemos Deus segundo as Escrituras, é o que você falou. Agora vamos olhar para a igreja? Bom, o que Deus quer é o que a igreja tem que ser. A igreja tem que ser esse lugar que está treinando, que está trabalhando, que está transformando vidas. Então, está em acordo com o que Deus é. Então, vamos caminhar aí. Vamos ler as Escrituras, vamos estudar, vamos ver o que Deus tem para nós aí. Agora, fora isso, o que é mais importante? O crescimento numérico ou o crescimento qualitativo dos membros? Sim. Então, eu vi uma vez o pastor Hernandes Dias Lopes falando, a gente está com a igreja cheia de gente vazias. Cheia de gente vazias. Então, cheia de gente, mas com o coração vazio. Então, é preciso trabalhar. O povo saiu do Egito, mas o Egito estava no coração do povo. Deus falou, não dá, assim não quero. Morreu tudo no deserto. Então, como diz lá Malaquias, a gente muitas vezes está colocando tropeço, porque estamos ensinando o evangelho parcialmente, e o povo vai morrer no deserto. E não vai nem saber porque morreu. E vai achar assim, puxa, mas eu estava fazendo tudo direito? Tudo que foi mandado, todo o trabalho que eu fiz, mas nunca foi um filho, nunca foi transformado, nunca buscou essa transformação. E não é transformação, veja que não é transformação de moralidade, não é moralidade. É transformação de intimidade com Deus. Agora eu amo, eu sou apaixonado, meu coração queima, minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante do Senhor. Delícias perpétuas à tua direita, na tua presença há alegria. Então, é esse coração voltado para o Senhor, queimando, né, de amor por Deus, que é transformado, mas não a moralista, né? Não é um moralista. Então, meu Deus do céu, vai ser um tempo glorioso esse tempo. Glória a Deus. Que tem muito que Deus tem que falar conosco. E eu estou sentindo assim uma alegria, uma expectativa muito grande. Já estou vendo assim a igreja dando a resposta. Nós vamos ter agora em julho Casas de Paz. Nós vamos sair, né, para as ruas para evangelizarmos. De 2 em 2, né? A gente lá são um casal indo numa casa, ou 2 homens, 2 mulheres, 2 jovens. Vamos sair de 2 em 2 para a rua e entrarmos nas casas, ficarmos por 5 semanas nessas casas, por 5 dias, né? Vai marcar lá com o anfitrião. Vai conversar, tá? Não é MST, não vai ocupar a casa. Né? Aqueles que receberem, Jesus envia os discípulos de 2 em 2, falou, aqueles que os receberem, né, receberem a paz entrará neles. Se eles não receberem, não quiserem, a paz vai voltar para vocês. Então a gente vai fazer o convite, quem quiser, e nós vamos de 2 em 2. Se tem alguém nos ouvindo nesse podcast que gostaria de receber uma oração, esse evangelismo da sua casa. Só para a gente colocar a data, quando que vai começar? Vai ser em julho. Julho. A primeira semana de julho, né? São 5 semanas. E aí é ou quarta, ou quinta, Legal. ou sexta. Então, toda quinta, toda quarta, toda sexta, 5 semanas vai ser em julho. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta semana de julho. Então, se você está ouvindo a gente, você quer algum cristão, para levar a paz de Jesus na sua casa por 5 semanas, um período especial, explicando o evangelho, explicando a palavra, Isso. Manda uma mensagem aí, comenta embaixo do nosso vídeo que a gente vai chegar até você. É isso mesmo. A gente vai anotar, pegar teu nome e vamos mandar uma dupla de discípulos.
Amém. Nossa, é muita coisa, né? A gente poderia. É, Isso que a gente não pegou cada tópico, meu né? Porque Deus, é um cada tema. ponto do caráter de Deus revela algo novo pra gente, né? É. Mas nós Um, somos quem Deus fala que nós somos, né? um dos que o Deus que é sábio, meu Deus, o Deus que é sábio, vai ser tremendo. Todos. Eu amo muito, né? Quando Deus se revela como. Porque a sabedoria vem do alto e nós estamos rejeitando tanto, né? Provérbios fala, olha, né? Busquem a sabedoria, prendam com um colar no seu pescoço. Ela vai te honrar, é ela que vai te abençoar. E o que mais nós estamos vendo hoje é tolice, como a Bíblia diz, né? Porque quando não é sábio é o tolo, né? O estulto, né? E o nosso Deus é um Deus sábio. Ele tem sabedoria para nós. Vai ser meu Deus, vai ser tremendo. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Bom, Sei que tem mais. Então é acho que é isso. isso, mas acompanha a gente aí nas redes sociais, né? É, Uau, glória a Deus. Eu gosto muito de estudar os pontos do caráter de Deus, né? é, Me identifico muito com a justiça, porque ô negócio difícil ser justo, hein? é. Só Deus que é justo. Eu gosto de falar que o evangelho é radicalmente equilibrado, porque ele não vai para nenhum extremo, mas Cristo é equilibrado, é o que a gente estava Sim. conversando, ele tá com as pessoas do mundo, mas ele não é do mundo. Ele tem um equilíbrio, ele é manso, só que ele não deixa de. Não é uma mansidão que se torna uma apatia, né? É É, uma mansidão que se reflete em zelo pela casa de Deus. é, Então é um equilíbrio muito radical, assim, porque é. no momento que a gente desequilibra para um lado, a gente perde esse equilíbrio de Cristo, de Deus e do caráter de Deus na nossa vida. Toda, Acho. Deus é o Deus da legislação, das leis. Então, o que são as leis? Então, leis é tudo, tudo que rege não só os relacionamentos entre os homens, não só os relacionamentos dentro da igreja, as leis são que regem o universo, regem a física, regem a moral, regem a vida social. Leis. Então, se nós pensarmos nisso, se pensarmos, por exemplo, nas leis físicas, se você mudar, alterar uma lei física, né, você vai causar um caos, né? Um caos, que lá quando houve caos lá na Terra. Então, por que é o caos? É quando as leis são quebradas. Alguma lei foi quebrada. Então, por que acontece um caos, né, nos países? Porque leis são quebradas. Leis de relacionamento, leis divinas. Respeito ao próximo, todos são iguais. Você não pode escravizar a sociedade, você não pode usurpar, o patrão não pode ser um usurpador, os irmãos têm que tratar como igual. Enfim, as leis foram criadas por Deus e é o que é interessante estava falando, que as leis, veja bem, elas são o equilíbrio. Tanto é que a representação da, da, Da da justiça, né? justiça é Uma uma balança. balança, uma balança, e ela tem que estar em equilíbrio. Então, se uma pessoa errou demais, ela vai ter que pagar um preço para ter um equilíbrio, ela vai ter que compensar isso. Se a gente pensar nisso, o universo é equilíbrio, a vida social é equilíbrio. Uma família só permanece em pé se as leis de Deus, que são equilíbrio, estiverem dentro dela. Né? É o equilíbrio entre o que precisa ser feito e o que é a misericórdia, a compaixão e a justiça. Equilíbrio. E quando se estabelece, isso a gente vai falar no dia do Deus Legislativo, domingo agora. Domingo agora, hein? E então o equilíbrio é que estabelece a vida. E muita gente não entende isso. Os fariseus não entendiam. Não, ou é 8 ou é 80. Pau é pau, pedra é pedra. Não é assim. Deus é um Deus da graça, da misericórdia. É o Deus. Mas o Deus é Deus de graça e misericórdia ou é Deus de juízo? Ele é os dois. E o equilíbrio, então ele vai falar assim: ó, vocês erraram uma vez, lá o povo no deserto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 10 vezes vocês me tentaram. E agora chega, vocês não vão entrar na terra prometida. Então não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira. Então esse número 10 fala de um equilíbrio. Fala, ó, chegou, vocês passaram da medida, mas tinha um equilíbrio. Então, as virgens,
uma tinha de mais, outra tinha de menos. Não tinha equilíbrio. Ficaram para fora. Uau. Bom, acho que é isso. Muito bem. Obrigado. Vai ser tremendo. Obrigado por mais um episódio. Obrigado por mais bom. um tempo de conversa especial. Muitos temas levantados que, em nome de Jesus, vamos continuar conversando aí. Gerar uma série de podcasts aí, né? Eu quero fazer um tema, a gente fazer junto, aí vamos ver quando der, sobre cultura. Sobre a história, o que aconteceu na igreja, por que nós estamos no momento que nós estamos. Então, tem um bom material aí que eu tenho levantado, que fala, é tremendo, da gente entender esse processo filosófico, da onde que foi corrompendo os valores cristãos. Você quer ouvir o pastor falando sobre cultura? Comenta aí embaixo já. Fala a sua vontade, expressa seu desejo. É isso aí. Em nome de Jesus, Curte, a gente vai se sentir encorajado a querer conversar, querer trazer mais conteúdo para todo mundo aqui. E, bom, é isso. Muito obrigado. Ótimo. Deus abençoe, pastor. Meu pai amado, querido. Muito obrigado você que nos acompanhou. Mais um episódio. Esse aqui é o VIPcast. Você é o nosso convidado VIP nessa noite. E nós ouvimos um convidado VIP também nessa noite. Então Deus abençoe sua vida. Esse é o podcast oficial da Igreja Vida Plena. Se você está aqui na região de Itu, São Paulo, não conhece nenhuma igreja, não participa de nenhuma igreja, está buscando uma igreja bíblica, uma igreja saudável, venha nos conhecer, Igreja Vida Plena Itu. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, onde quer que for, fica por dentro de todos os nossos encontros. E domingo agora, a gente está no dia... Estamos falando aqui na quarta de junho. Então, domingo agora, que é dia... Produção, que dia que é? Dia 25. Domingo agora, 25 de junho. Nós teremos a palavra Deus legislador, o Deus das leis. Venha ouvir e aprender sobre isso. Então, Deus te abençoe. Este é o VIPcast. Até mais. Até.